Olá pessoal, sou aqui novamente o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje estaremos aqui estudando acerca do capítulo 9 da Epístola de 1 aos Coríntios. Iremos entender aqui algumas coisas e dentro dessas coisas iremos falar sobre ofertas, dízimos e a defesa de Paulo. Então, nós iremos entrar aqui em vários temas dentro desse capítulo, bem como foi no vídeo anterior, né? Que foi tratado ali várias situações, várias considerações do apóstolo Paulo. Então, eu quero pedir a você que desde já deixe aí seu like, se inscreva em nosso canal para receber os nossos vídeos em primeira mão e assim você irá aprender cada vez mais o Evangelho judaico do primeiro século, ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Ok? Então, vamos desde já. Peço a você também que compartilhe, porque o seu compartilhamento é de grande ajuda para o nosso canal aqui. Bem? Que Deus abençoe e vamos aqui ao nosso estudo de hoje, do capítulo 9 da Epístola de 1 aos Coríntios. Vamos ver o que aqui Paulo tem para nos ensinar aqui hoje. Ok? Vamos lá. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, para os outros ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Veja que o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre defendendo o seu apostolado. E então, para que ele possa defender o seu apostolado, era necessário que ele desse as suas razões, estivesse a partir daquele instante fazendo o que fosse preciso para mostrar às pessoas a razão de ser um apóstolo. Então aqui ele deixa bem claro que ele como apóstolo, isso ele estaria trabalhando e para que pudesse ensinar aos irmãos, ele precisava ter uma dedicação integral. Aí então ele fala aqui, será que eu não tenho direito de me casar? Será que porque eu sou apóstolo, preciso me dedicar à igreja, não posso me casar para ter uma esposa? Eu não posso me dedicar de maneira integral a todas as minhas funções aqui na igreja? Na verdade pode, mas o que era que o povo estava pensando ali? Paulo, ele estava dando a sua defesa e as pessoas ali eram muito mão fechada, por assim dizer. E ele defendendo o seu apostolado, ele vai tocar nesse assunto também. Olha o que é que ele vai dizer. Versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? O apóstolo Paulo aqui ele vai fazer referência justamente ao livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 18. Veja só o que é que Paulo vai dizer aqui, ó. Provérbios 27, 18. Diz assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Veja aqui, isso é algo que é a lei da semeadura, meus queridos. Está escrito: o que cuida da figueira comerá seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Ou seja, é natural. É natural você se dedicar à igreja e esperar
receber algo em troca por essa dedicação. Isso é o mínimo que as pessoas podem fazer por você. Então, veja aqui novamente Paulo continuando aqui a sua defesa. Versículo 8. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Por acaso tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra, deve lavrar com esperança, e o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele vai falar, aqui ele falou primeiramente, fazendo uma referência ao capítulo 27, versículo 18 de Provérbios, e aqui no versículo 9 de 1 Coríntios, ele faz uma referência a Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Ele pega uma lei da Torá, que se refere a animais, e aplica essas leis que são referentes aos animais, a quem? A ele. Por incrível que pareça, ele está aplicando essas leis a ele. Vamos ver se essa lei aqui está ou não falando de animais. Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Olha aí o que é que diz, vamos lá. Livro de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Aqui. Olha que coisa interessante aqui. Vamos lá. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Agora, interessante aqui é isso. Se você for parar para ver o contexto, essa lei aqui ela é uma lei que vai se referir justamente a animais. Mas no versículo 1 até o 4 existem outras leis que são referentes a julgamento. Ou seja, essa lei que se refere aos animais, ela está sendo aplicada pelo apóstolo Paulo para nós. Agora, veja que coisa forte aqui. O apóstolo, fazendo uso de uma lei que é para animais, ele vai aplicar aos homens. Será que ele estaria nos chamando de bois? Não. Ele estaria ali pegando a figura do boi para dizer, olha, o boi, ele recebe pelo seu alimento. Ele recebe pelo seu trabalho. Porque eu não posso receber. Versículo 11. O que é que ele vai dizer em 1 Coríntios 9? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Ele está dizendo, seu trabalho para o crescimento espiritual de vocês, será que é pedir muito? Que vocês me ajudem com alguma coisa, para que eu também possa me sustentar e continuar me dedicando ao aprendizado de vocês? Veja com que autoridade Paulo fala à igreja. Paulo ele está sendo bem sucinto, bem firme em suas palavras. Aí vamos ver aqui, versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tenho total direito de cobrar quanto eu quiser de vocês. Mas eu não faço isso. Ou seja, ele não estaria errado se ele quisesse cobrar para fazer o que ele estava fazendo. Ele não estaria errado se ele quisesse um salário pela igreja para fazer as coisas que ele estava fazendo. Mas ele disse o quê? Que ele não quis, em hipótese nenhuma, fazer nada disso. Por quê? Para que não colocasse impedimento ao Evangelho do Senhor Yeshua. Ou seja, ele tinha por principal objetivo não conquistar o que as pessoas tinham, mas a vida delas para o Senhor Yeshua. Era esse o objetivo do apóstolo Paulo.
Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Paulo está deixando bem claro aqui, olha, se eu estou trabalhando para vocês, para o crescimento espiritual de vocês, eu preciso me alimentar. Eu preciso sobreviver. Eu preciso me casar. Eu preciso de alguém ao meu lado para me ajudar nesse ministério. Eu preciso da colaboração de vocês. Agora o interessante é que ele vai dizer aqui, ó. Que ele vai dizer, ele vai fazer uma referência, justamente, no versículo 12 até o 13, ele faz referência aqui ao livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 6. Olha que coisa forte. Êxodo 36 e 6. Está escrito: então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O apóstolo Paulo, ele estava justamente falando, deixando bem claro que o que era necessário para ele era apenas que tirasse assim as suas necessidades, o que era necessário para ele, para a sobrevivência dele. Ou seja, ele não estava cobrando pelo seu trabalho, ele estava pedindo sustento. Era esse o objetivo do apóstolo Paulo, sustento. Ele não estava pedindo luxo, ele estava pedindo alimento, ele estava pedindo vestes, roupas. Ele estava pedindo o necessário para a sua sobrevivência. Versículo 14. Olha o que aqui vai dizer. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Meus amados, aonde que o Senhor Yeshua disse isso nos Evangelhos? Por incrível que pareça, não há uma menção direta. Mas se não apenas a passagem em que Yeshua manda os seus discípulos irem anunciar o Evangelho e entrar nas casas, e a casa que for digna de receber a sua paz, que venha sobre ela a sua paz, e que eles fiquem lá um tempo, sendo sustentados por aquela família. Ou seja, Paulo está fazendo referência justamente a essa passagem. Então, referente a essa passagem, Paulo está dizendo assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, é uma ordem de Yeshua para que nós possamos viver do Evangelho. Versículo 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer inútil esta minha glória. Veja o amor que o apóstolo Paulo tinha em anunciar o Evangelho. Ele disse: seria muito melhor alguém me matar do que eu fazer essa minha glória, esse meu privilégio de anunciar o Evangelho de Yeshua como algo inútil. Ou seja, ele precisava tirar proveito disso. Questão de necessidade. Vamos aqui para o versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que é que Paulo está declarando aqui? Ele está justamente dizendo com todas as palavras: independente de vocês me ajudarem ou não, Deus me entregou a obrigação de anunciar o seu Evangelho. Independente
de vocês me ajudarem ou não, eu preciso anunciar esse evangelho. Ou seja, Paulo fazia isso por amor. Por amor. Os pastores hoje fazem isso por interesse. Paulo, um dos remanescentes de Israel, que manteve a sua integridade em vida e por toda a sua vida ensinou o evangelho puro e digno para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio nesse evangelho judaico que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Aí vamos lá, versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas um trabalho me é confiado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Se eu faço de boa vontade, então eu serei recompensado. Mas, se eu faço de má vontade, estou simplesmente trabalhando. Isso para mim é apenas um trabalho. Para que eu fui querer ser pastor? Para que eu fui querer ser ministro? Para que eu fui querer ser isso? Para que você está apenas trabalhando. Ponto. Mas Paulo diz que uma vez que se faz isso por amor, você terá uma recompensa. Recompensa que vem diretamente de Deus. Aí ele vai dizer aqui, versículo 18, logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Paulo ele está deixando aqui claro para todos que ele considera essas pessoas que cobram como se estivessem abusando do poder que o evangelho está lhes dando. Como se estivessem se aproveitando. Essa é a consideração apostólica. Versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Meus amados, como é que funciona isso? Vamos entender aqui um pouquinho esse ensino apostólico, que ele vai dizer que se fez judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Como assim? Paulo, primeiro, nós vimos no vídeo anterior que o apóstolo Paulo ele era judeu, ele se confessou judeu. Atos capítulo 22, versículo 3 e Atos capítulo 23, versículo 6. Ponto. Aí vai dizer que ele se fez para, ou seja, ele se igualou aos judeus. Como assim? Ele disse, eu sou seu irmão. Eu sou igual a você em natureza. Eu sou igual a você em atitudes. Eu tenho os mesmos desejos que vocês. Eu tenho as mesmas crenças que vocês, judeus. Ele não está aqui em hipótese nenhuma imitando ou se fazendo de judeu. Que é como os cristãos amam, por incrível que pareça, ensinar. Que Paulo se fez de judeu. Paulo fingiu ser judeu. Mas não. O que foi que o apóstolo Paulo fez? Ele igualou-se a todas essas pessoas. Olha aqui, ó. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? A lei em si, ela oprime. Estar debaixo da lei é a lei estar acima de você, lhe causando peso. Então Paulo mostrava a todas as pessoas com que ele conversava, judeus e não judeus, que ele
também tinha o risco de ficar embaixo da lei, embaixo da opressão da lei. Estar debaixo da lei é você ser oprimido por ela. Aí entra o profeta Jeremias no capítulo 31, versículos 31 em diante. Olha que coisa interessante. Yeshua, ele não veio com o intuito de fazer com que o homem viva debaixo da lei, mas com o intuito de fazer com que o homem viva com a lei dentro de seu coração. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 em diante. Olha só o que é que diz, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus queridos, o objetivo de Yeshua era colocar a lei de Deus entregue a Moisés no coração das pessoas e não deixar com que essa mesma lei fique acima, porque uma vez que você está debaixo da lei, você tem problemas para cumprir a mesma. Uma vez que você está embaixo da lei, a lei ela lhe oprime. Mas uma vez que a lei está dentro de você, ela não lhe causa nenhum peso, nem sofrimento. Então, vamos aqui, continuarmos aqui, né? Porque se você for parar para ler um pouquinho mais, você vai ver aqui que esse texto também ele é citado em Hebreus capítulo 8, versículos 8 ao 12. Jeremias 31, versículo 31 ao 34, é citado em Hebreus 8, do 8 ao 12. Ou seja, o objetivo de Yeshua era justamente esse: colocar as leis de Moisés dentro do coração do povo. Então, o apóstolo Paulo, ele não está aqui dizendo que estava fingindo ser aquilo que ele mesmo tinha confessado que era. Ele estava aqui dizendo que ele estava se igualando, dizendo realmente, a natureza que você tem, eu também tenho. Os desejos que você tem, eu também tenho. O nível que você diz ter de domínio, eu também já tive. Era dessa maneira que ele estava se igualando às pessoas. Que ele estava se fazendo como se estivesse debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei. Para ganhar os que estão sem lei. O que significa estar sem lei? Para ganhar aquelas pessoas que vivem de uma maneira desordenada. É isso que ele está dizendo aqui. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, ele se igualou a todos com quem ele conversava, com a intenção de quê? De conquistá-los para Cristo. As pessoas, mas eu sou viciado nisso. Mas eu gosto muito de beber, meu negócio é fumar, meu negócio é isso aí. E eu conversar com Paulo. E eu desabafar com Paulo, eu digo, mas eu entendo você. Eu sei o que é que você passa, porque eu também já fui assim. Eu também tenho meus desejos, eu também já tive minhas fraquezas, bem como você tinha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo que ele fingiu ser aquilo que lá atrás ele confessou que era. Ele está dizendo que ele igualava a sua natureza. Ele igualava a sua natureza às pessoas que conversavam com ele. Ele procurava entender elas. Era esse o objetivo de Paulo. Entender as pessoas para que as pessoas pudessem se aproximar de Cristo através dessa forma que ele tinha de se aproximar das pessoas. Aí vamos ver, versículo 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ei, meus amados, o apóstolo Paulo, ele acreditava na possibilidade de ele ser reprovado por Deus. Sabia? Nós vamos ver isso aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 4:4, nós lemos aqui alguns vídeos atrás, temos até um canal, um vídeo sobre o capítulo 4 de 1 Coríntios, vai dizer assim, ó, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele disse, eu não me sinto culpado, não tenho complexo de culpa dentro de mim, mas nem por isso eu abro a minha boca e digo que sou salvo. Aí ele vai dizer assim, que ele ainda acreditava na possibilidade de ser reprovado por Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha aqui o que vamos repetir aqui. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ou seja, ele acreditava na possibilidade de chegar ao ponto de perder a sua salvação. Diferente dos nossos irmãos calvinistas, nossos irmãos reformadores. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse conhecimento de que ele poderia chegar a ser condenado, de que ele poderia perder a salvação. E existe esse movimento da Reforma Protestante, de João Calvino, que ensina que não se perde a salvação em hipótese alguma. Isso é heresia. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deixe o seu like. Se inscreva aí em nosso canal para que possamos crescermos juntos e assim fazermos a vontade do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e fique com Deus em nome de Yeshua.